Moçada, investir no futuro tem que ter planejamento e de vez em quando aceitar correr alguns riscos, mas dá resultado. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. O Red Bull, ele, inclusive já falei aqui no canal sobre questão de clube-empresa, não é algo automático, não é garantia de resultado, não acho que amanhã vai chegar um dono no seu clube e que ele vai virar algo bem sucedido. A gente tem N exemplos de clubes que se tornaram empresas e a coisa não andou, não funcionou. O projeto Red Bull é completamente diferente da esmagadora maioria dessas tentativas que a gente já teve no futebol brasileiro lá desde os anos 90. A Red Bull tem um projeto mundial que funciona. Funciona na Fórmula 1, funciona em esportes radicais, funciona em posicionamento de marca relacionado a isso, né? A ousadia, a arriscar, a obter resultados, mas trabalhando duro, e um resultado muito eficiente no futebol. Seja na origem lá no Red Bull Salzburg, que é onde fica a empresa, na Áustria, seja olhando para os Estados Unidos, seja olhando para o Leipzig na Alemanha, seja olhando para o Red Bull Bragantino, um projeto que já garantiu título da Série B, acesso para a Série A e final da Copa Sul-Americana. Existe um posicionamento hoje da marca Red Bull muito claro, e é um posicionamento de investir no agora, dar resultados agora, mas olhar muito para frente, para olhar para o futuro com um trabalho de investimento de base, de estrutura, né? Nada vem por acaso, é mentalidade vencedora, baseado em estratégia, em monitoramento dos concorrentes, em observar tendências do que está acontecendo no mercado, para saber a hora de agir, a hora de tirar o pé, investindo em valores muito claros. O Red Bull tem um padrão do seu elenco, pegando jogadores de uma faixa etária muito específica. É isso que acontece já fora do Brasil, é isso que acontece na Europa. O Red Bull Bragantino, ele dá resultado não só porque ele tem dinheiro, porque ele tem segurança de um projeto, de uma empresa sólida, mas porque ele sabe o que fazer com aquele dinheiro, entendendo e olhando como o mercado está agindo e percebendo, cara, esse jogador tem muito potencial, mas nesse momento ele está sendo subaproveitado, vamos investir aqui. O perfil do Red Bull Bragantino tem jogadores como o Praxedes, o Elinho, o Arthur, que são novos, promissores, mas em situações diferentes, né? O Arthur estava em alta, o Red Bull Bragantino pegou lá atrás. O Praxedes e o Elinho estavam aparentemente numa estagnação, precisavam ser desenvolvidos e foram trazidos pelo Red Bull, e outros que têm muita semelhança nesse perfil de elenco. E sim, a gente está falando de um projeto aqui que pode incomodar lá na frente os maiores. Ele já está incomodando. O Red Bull, por exemplo, nos 2 jogos que fez contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, ele não perdeu. Ele empatou os 2 jogos muito bons, inclusive, assim, jogos muito fortes do Red Bull, em que ele não abriu mão em momento nenhum da sua fórmula de jogo, ele não abriu mão em momento nenhum de agredir o adversário, ele não abriu em momento nenhum mão das suas convicções, né? E são convicções em cima do Barbieri, que é um técnico que tem tudo a ver com o DNA da equipe. Então a gente está falando, cara, de um projeto que hoje tem campo e administração andando numa pegada muito parecida. E se a gente for projetar 2, 3, 4 anos, é algo para a gente parar e pensar, porque eu acho que a Red Bull veio para ficar no Bragantino, não é uma aventura, não é algo que vai se evaporar do dia para a noite. Então, assim, o Red Bull Bragantino anunciou recentemente a construção do seu CT, que deve ficar 100% pronto em 2023, mas a partir do ano que vem as coisas já vão começar a se mexer, e é um CT que tem 8 campos, um mini estádio, capacidade para 1.000 pessoas. Assim, é estrutura de primeiríssimo mundo, que é algo que já acontece nas outras franquias, nos outros times da Red Bull. Então, é seguindo um padrão, porque viu a tendência do que estava acontecendo no futebol brasileiro. E aí eu queria pedir licença, para, já que a gente está falando de tendências, já que a gente está falando de investimento, eu queria falar da Binomo. Faz muito tempo já que a galera da Binomo, inclusive, entra em contato comigo, e eu tentava entender melhor a plataforma, tentava entender melhor o aplicativo, e experimentei o aplicativo, entendi como funciona,
E, cara, é muito legal para quem gosta de negociações, para quem está começando nesse mundo de negociações, para quem quer entrar e principalmente ter uma renda extra. Ninguém vai fazer da Binomo a sua principal fonte de receita. Mas a ideia é ter um potencial de ganho extra interessante. É bom lembrar o seguinte, a Binomo permite que você tenha uma conta demo, né, para você testar e começar a se educar ali financeiramente para entender como funciona o site, o aplicativo e tal. E depois você cria a sua conta real. Por falar em conta real, eu vou deixar um link na descrição. A partir desse link, você consegue primeiro receber aí R$ 4.000 para sua conta demo, né, para experimentar a plataforma e fazer todos os testes até você se sentir seguro para ter uma conta real. Com o meu cupom, que é específico, a Binomo fez para o canal, BR114, você tem a duplicação do seu depósito inicial. E lembrando, o depósito inicial precisa ser no mínimo de R$ 40. Você botou os R$ 40 com esse cupom, já vira 80. Se você botar 100, vira 200. Se você botar 200, vira 400. E aí por diante. Então, esse cupom, inclusive, vai valer por tempo determinado, tá? Não vai ser uma parada eterna. Então, se por acaso você está vendo esse vídeo agora, experimenta o aplicativo, experimenta a plataforma, faz a sua conta demo com o link que eu vou deixar lá embaixo. Depois você topou, falou, putz, achei legal, aqui vai me render uma parada extra interessante, e aí você cria sua conta real, usa esse cupom que está aqui embaixo e automaticamente você duplica o depósito inicial. E assim, a Binomo, para quem não está acostumado a fazer negociação, ela é uma parada muito simples, cara. A tendência do gráfico é subir, a tendência do gráfico é descer, então beleza, eu vou negociar R$ 4, R$ 10 nesse intervalo de tempo, entendendo que o gráfico vai subir nesse momento específico ou descer nesse momento específico. E esses gráficos, eu vou deixar aqui a demonstração bem clara do que representam esses gráficos. Esses gráficos a gente está falando aqui, eu posso ir para o gráfico específico do IDX, mas se eu quiser, por exemplo, ir para outra negociação, eu posso ir, por exemplo, em disputa de moedas, né? Euro com dólar, tem um gráfico específico, né? Você tem o dólar com o dólar da Nova Zelândia, é um outro gráfico, o dólar com o dólar canadense é um outro gráfico. Então, eu posso ver várias tendências aqui. Quanto mais cruzando as linhas estiverem, mais está indefinido o momento. Então, é uma hora para tirar o pé. Quando o gráfico está, por exemplo, assim, numa tendência de queda, fica algo mais estável, então é o momento de você fazer um investimento, fechar o valor que você vai botar aqui, fechar o intervalo de hora que você quer, pode ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, depende. O gráfico vai subir, o gráfico vai descer, e aqui eu estou usando uma conta demo para fazer exatamente essas demonstrações aqui. Conta demo que, de novo, repito e reforço, você, através do link, consegue criar, já automaticamente ter esses 4.000 para mexer lá dentro, numa conta demo, e depois criar a conta real. Para depositar e para sacar é super simples, tem todas as plataformas de mercado aí, com cartão e etc. Os saques também são super simples, é muito fácil. Eu convido você a conhecer a Binomo, já que você gosta de negociar e tal, tá afim, principalmente de tirar uma renda extra. Voltando a falar do Red Bull Bragantino, cara, muita gente pergunta, pô, Bruno, mas vem cá, será que, bicho, esse futuro do Bragantino vai ser para chegar num nível de Palmeiras, de Flamengo e tal? Quando você tem equipes tão tradicionais e com muita massa de torcedor por trás, é óbvio que a tua marca ela vai valer muito mais assim, para camisa, para o mercado, para direitos de TV. É difícil imaginar o Red Bull Bragantino tendo os mesmos direitos de TV do Palmeiras, os mesmos direitos de TV do Flamengo. Isso aí é quase que inatingível. Receitas com renda de estádio. Então, isso não vai rolar. Mas o projeto hoje, investimento do start da Red Bull, dá uma segurança para os jogadores, porque eles sabem que os contratos longos vão ser cumpridos, eles sabem que a porta para a Europa e para a continuidade de projeto, por exemplo, no Salzburg ou no Leipzig, e isso na Europa já acontece, né? O Salzburg e o Leipzig já trocam jogadores, no caso mais do Salzburg para o Leipzig do que qualquer outra coisa, né? Porque hoje o topo da pirâmide do Red Bull é estar na Bundesliga, né? Então você tem essa porta de entrada na Europa muito mais segura, muito mais bem planejada, dentro de uma lógica de estrutura de treinamento, de modelo de jogo e tal. Então, o Red Bull hoje tem menos pressão de torcida, naquela cobrança toda hora, que é incessante, que às vezes
deixa o ambiente insustentável. O Red Bull não passa por isso. O Red Bull tem a garantia de salários pagos em dias, estrutura super profissional, né, projetos de médio e longo prazo. A gente tem figuras aí que estão desde o início do projeto. O Barbieri já é um dos técnicos mais longevos aí do futebol brasileiro, né? Teve um ajuste quando o Barbieri chegou, porque o projeto não começou com o Barbieri. Então, cara, se eu pudesse falar hoje, eu acho que o Red Bull vai deixar para trás equipes tradicionais para se estabelecer como essa figura que está o tempo inteiro brigando ali. Mal comparando, o Atlético Paranaense é um time muito mais tradicional do ponto de vista de torcida, de cobrança, de pressão e tal, mas que teve um modelo de projeto que até demorou mais tempo para dar resultado, mas hoje está muito estabelecido e deixou para trás, em termos de competitividade, equipes maiores do ponto de vista de popularidade. Acho que o Red Bull Bragantino vai queimar etapas para também estar neste lugar do Atlético Paranaense, só que muito mais rápido, né? E com a vantagem de não ter toda a pressão, toda a cobrança que tem o Atlético Paranaense. Isso olhando por agora. Se o Red Bull fica nessa pegada por 10, 12, 15 anos, ele naturalmente vai criar uma geração de torcedores, não vai ser a massa que tem esses times que a gente está citando aqui, mas o Red Bull, de novo, para mim veio para ficar, é o maior exemplo de investimento bem feito, de planejamento bem feito, de entender as variações do mercado e de surfar na onda certa no momento certo, né? Já que a gente falou de binomo há pouco, é como se o time tivesse visto todas as tendências de mercado e olhou o viés de alta na hora certinha. E agora o desafio é estabelecer. Só que a gente não está falando já de um projeto do nada, né? A gente já vai aí para o 4º ano do projeto, somando 19, 20, 21 e entrando 22, podendo não, porque é muito provável que o Red Bull Bragantino esteja na Libertadores 2022. Então, tudo foi muito rápido. De novo, comparando com o Atlético Paranaense, acho que o Red Bull Bragantino está tendo os resultados mais acelerados, porque imaginando que isso fosse uma startup, né? Você teve um anjo investidor aí que deu garantias. E isso é um mérito, porque, de novo, não adianta só ter a grana, não adianta só ter o investimento e não saber o que fazer com ele. Então, cara, o Red Bull é real e o Red Bull Bragantino vai incomodar. Não, toda vez que você for enfrentar o Red Bull Bragantino, o seu time sabe que vai ser embaçado. Como foi, por exemplo, para o Flamengo nos 2 turnos do Campeonato Brasileiro. Empate no Rio de Janeiro, empate em Bragança. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa, beleza? Nós estamos juntos e um abraço.